O jornalista Nestor Amazonas começou a trabalhar na empresa do pai como cobrador ainda adolescente. Quando trabalhou pela primeira vez formalmente fora dos negócios da família, foi aos 16 anos de idade. E começou a trabalhar, coincidentemente, pela televisão. Conseguiu uma vaga na recém-criada TV Rodoviária. Era uma emissora de televisão em circuito fechado que transmitia do estúdio para 26 aparelhos de TV no ambiente da Estação Rodoviária Governador Luiz Garcia, a antiga Estação Rodoviária de Aracaju ou Rodoviária Velha, como se costuma chamá-la até hoje. Foi ali a sua primeira experiência na mídia. Saiu para cumprir o serviço militar obrigatório e, outra coincidência, ao sair do Exército, o primeiro trabalho que teve foi na TV Sergipe. É essa história, essa trajetória que o jornalista Nestor Amazonas nos revela neste seu novo vídeo de memórias. Vamos ouvi-lo. Eu adorava Alencarzinho e me dava muito bem com o Gilson, né? Alencar era o meu norte intelectual e o Gilson era um amigo pragmático, digamos assim, tecnocrata, né? Dentro daquela política cultural que nós implantamos na universidade, eu fazia uma vez por mês, na reitoria, escolhia um filme nacional, chamava os departamentos para poder fazer um debate em cima daquele filme. No dia que eu levei para lá Dona Flor e seus dois maridos, meia hora antes de exibir o filme, foi uma comitiva falar com o Gilson, dizendo como é que eu, um irresponsável, pegava um filme de putaria e estava levando para dentro da universidade, a mulher se agarrando com o cara com os peitos de fora e tal. Rapaz, eu me senti tão violentado. Mas veja bem, eu estava falando para um público adulto. Quer dizer, ali eu estou falando de Nelson Rodrigues, a dama da lotação, sabe? Eu estou falando de Nelson Rodrigues, eu estou falando de um estudo sociológico da sociedade brasileira com relação a sexo, a raça, enfim, que eu achava um bom caldeirão para pegar esses ingredientes da própria universidade. Eu estava provocando o debate. Rapaz, Gilson, não sei se você conviveu com o Gilson, para ver ele em acesso de raiva. Ele, quando tinha acesso de raiva, ele fazia a boca assim, arreganhava os dentes. Seu filho da puta, você quer me fuder? Ele falou, eu digo, pô, ele vai cancelar o filme. Aí ele disse, mas eu vou bancar. Tô puto, quer dizer, se você tivesse me consultado, eu teria dito evite. Como já está aí, eu não vou recuar. Bota o filme. Rapaz, o filme começou, metade dos professores, homens e mulheres, foram se levantando e foram embora do filme. E aí eu disse assim, mas que propósito é esse do Universos, né? De estabelecer um debate a respeito do que me incomoda. Eu não quero um debate a respeito do que me dá prazer, porque o estabelecido me conforta. Eu quero debater o que me incomoda. Mas, enfim, eu trabalho desde 13 anos de idade, mas eu trabalhava com meu pai. Dos 13 aos 16, eu trabalhei com meu pai, na empresa do meu pai. Eu era oficialmente o cobrador da empresa e depois entrei na parte mais de administração e tudo. Mas aos 16 anos, eu tive a minha primeira experiência profissional com o Santo Santana. Santo Santana, além de ser um personagem fantástico, inventou a TV rodoviária circuito fechado. Montou um pequeno estúdio de televisão com microfone, colocou 25 aparelhos de televisão e ele fez uma TV circuito fechado, porque não tinha legislação para isso,
não era aberto, não precisava de concessão pública, e ele informava. Aí ele pegava filme das embaixadas, material de várias origens, misturava tudo, e era um monstro sem sequência, porque depois, a primeira lição que eu aprendi da TV rodoviária, eu pude usar 30 anos depois no Grupo Abril. Numa TV rodoviária, você não precisa trocar a programação, você troca a audiência. Porque você não precisa criar uma linha de produção 24 horas, porque o cara que está ali vendo, ele vê em meia hora, 1 hora, vai embora, e Deus sabe quando ele volta. Então, o que você tinha era uma renovação de audiência, como uma TV numa maternidade, que é um pouco mais ampla, que é de 2 a 3 dias. Então, ele não precisava ter uma linha de produção, ele era uma televisão de serviço. Então, atenção, senhores passageiros, com destino a Itabaiana, Companhia Cometa, tarará, 19 horas e 30 minutos, por favor, parará. Então, dava toda a informação, né? E colocava comercial e tinha. Ele começou a trabalhar com muito ímpeto, com muita alegria e tal, mas Aracaju não, ou seja, aquele mercado não interpretou aquilo como mais uma mídia, mas como uma curiosidade. E em 6 meses ele tinha 30 funcionários. Bom, eu terminei sendo o cara que abria e fechava a televisão, eu sozinho. Então, eu era o de tudo. Fazia o vídeo, fazia a chamada, faltava o comercial, fazia a leitura. Ele colocou como gerente um cara lá chamado Lisandro Machado, e ficou eu e Lisandro. Ele era o gerente, eu era o faz-tudo. Então, minha primeira experiência, TV rodoviária, circuito fechado. Não durou 1 ano, porque ele fechou. Ele não conseguiu manter Diz que pioneiro é o cara que vai na frente levando flechada, né? Então, ele foi um precursor do que seria uma TV a cabo no Brasil. Fui para o Exército, e quando eu saí do Exército, o primeiro emprego que eu tive, que eu comecei a contar outra vez rapidamente, foi com a TV Sergipe. Eu tenho uma coleção de pessoas que estão nos momentos certos, na hora certa, e resolve tudo para mim. Ribeirinho foi o primeiro dessa história da minha carreira profissional. Eu não conhecia Ribeirinho, né? Eu até desconhecia o passado dele, de Sodré Júnior, como um radialista. Eu não o conhecia. O Ribeirinho, eu tenho não é que eu seja rude, eu sou direto. E eu admiro as pessoas que sabem dizer não, que sabem dizer não vai dar, não é. E Ribeirinho era assim. Ele botava os óculos aqui bem em cima do não. Mas, seu Ribeiro, não. E eu me identifiquei muito com ele. Eu não vou cometer uma inconfidência aqui agora, mas me perdoe. Ele tinha umas filhas bonitas, então eu não vou cometer a inconfidência aqui, e eu alimentei a possibilidade de entrar para a família. E cheguei a ir a um jantar na casa de seu Ribeiro. Mas realmente eu confesso que me acovardei e percebi que seria complicado conviver com o meu trabalho, ele como gerente geral da televisão e eu como candidato. Mas eu me animei. Bom, enfim. Mas eu preferi optando pelo sogro do que pela filha. Continuando. Continuando. Então foi Ribeiro. Seu Ribeiro, que me pegou pelo braço assim e me botou na televisão. Eu não sabia nem o que fazer. Ele que disse, você vai cuidar disso. Se tivesse vassoura sobrando, eu ia começar limpando as salas. Mas eu acho que naquele dia não tinha vassoura sobrando, e ele me colocou para trabalhar no Telecine. O Telecine era o eixo comercial da televisão, porque antigamente, isso pré-videotape, você tinha filmes e slides. Então você tinha uma ilha, um tambor, e você ia trocando os slides e girando e botando. Era um malabarismo, mais do que um trabalho técnico, era um malabarismo. O filme, você tinha filme de 15 segundos, tinha um filme do Relógio Técnicos, que era o horror de todo mundo, você só tinha 2 máquinas. Então, quando você exibia aí entrava o relógio técnico, suíço mais pontual do mundo, você já tinha que ter botado outro filme encaixado, era uma loucura, enfim. E eu me dei muito bem nessa área,
fiquei pouco tempo, e imediatamente ele me trocou. O bom disso é que, graças a ele, eu fiz o meu curso intensivo de operação em televisão, porque aí eu fui para a slide, depois fui para o telecine, depois para a sonoplastia, depois fui para a câmera, depois fui para suíter, operador de vídeo, e terminei com um título que parece pomposo, mas na televisão ele diz apenas uma função, que é diretor de TV, que era o cara que, no período, eu levei aí pelo menos um ano fazendo esse curso, né? Quando eu estava dominando o processo industrial da televisão, que é uma coisa que pouca gente fica atento, e como isso é importante, como isso é... Você pode estar com a notícia mais fantástica do mundo, quando chamou o VT, não entrou, a notícia perde a força, o fato de ter tido um erro mata a notícia, mesmo quando você tenta recuperar. Vamos ver agora, desculpe nossa falha, é uma cagada. Então, anos depois, eu vi que a minha preocupação e a minha dedicação foi premiada com a ascensão do Boni na televisão, né? Enquanto o Walter Clark era a grande estrela da Globo, o Boni era o cara que garantia a entrega, a qualidade, que é o processo industrial. Então, quando eu terminei de fazer esse domínio do processo industrial da televisão, faltava que era a mais nova tecnologia que tinha no mundo, que era o videotape. E aí, então, eu fui promovido, eu e Jesus fomos promovidos a ser os responsáveis pela questão da programação em videotape. Porque também pouca gente lembra. Satélite, você só vai ter satélite em programação inteira muitos anos depois. A programação era local, era filme local, era VT local, era tudo local, programas locais, enfim. E eu fui parar no videotape. Então, o videotape, assim, para você ter uma ideia, o videotape era considerado assim, o ponto mais alto da carreira de quem trabalhava na televisão, que a gente trabalhava de luva branca, para não contaminar as coisas. A temperatura da sala era 15 graus. Então, tinha todo um folclore a respeito disso. Enfim, e aí eu fui parar no videotape, né? E aí passei a prestar muita atenção a essa questão do processo industrial, como eu tinha tido. Eu sempre fui apaixonado, primeiro por leitura, depois por cinema, pela imagem em movimento. Não importa se em película, ou celuloide, ou se em material magnetizado, que são as fitas de VT. Eu me dei muito bem nisso, muito bem, muito. E passei a ter um domínio, né? Porque você tinha jornalistas, por exemplo, Carlos Mota, belo jornalista, vou dizer, mas quando você entrava no processo industrial da televisão, ele não tinha a menor ideia de como ele sabia que tinha um tubo final onde ele colocava a apresentação dele, né? Buffon, me perdoa, Buffon, Dermeval Gomes, o apelido de Buffon, né? Buffon era outro cara, né? Que ele não... para você ver a importância de você fazer a conjugação do talento estético com um material de entrega de produção industrial, que o Otto Oliveira, não sei se você lembra, hoje, bonito, cara bacana, educadíssimo, né, formal pra caralho e tal, ele um dia chamou a matéria, não entrou, chamou a segunda vez, não entrou, chamou a terceira vez, não entrou, não era que tu, esta porra não funciona, não! Foi afastado, tomou suspensão da televisão, enfim. Eu estou dizendo para te dizer assim, como você perguntou, o meu trabalho sempre foi primeiro por uma área de suporte e apoio à comunicação. Em um ano e pouco, quase 2 anos, né? Mas aí acontece 2 fatores que é importante destacar. Um ligado à questão tecnológica e o outro ligado à questão, vamos chamar de política, né? Que é a questão seguinte: nesse ínterim, surgiu o videotape, não um videotape mais de programação, naqueles Ampex 1200B, com carretéis de 2 quilos e tal. Isso foi transportado para a mobilidade. Então, a câmera de videotape, a gravação, começou a substituir gradativamente o celuloide. Eu era um cara expert em VT, em edição de VT, já fazia. E aí, o Teotônio, que era do comercial, do jornalismo, olhou e disse assim:
a minha cozinha do jornalismo, suportada em filmes de celuloide, vai ser substituída pelo VT. Ele disse assim, eu não tenho um recurso para trazer alguém de fora. Tem esse moleque aqui que faz umas invenções, que aí eu brincava, fazia algumas coisas lá, enfim. Ele disse, vou trazer esse cara. Aí ele foi lá e me chamou para ir para o jornalismo. Como na época não tinha faculdade de jornalismo aí, eu fui inserido no mundo do jornalismo como ilustrador, que a legislação permitia, não sei se você lembra. Então, e o outro fator é que a televisão começava a adquirir um papel político muito determinante, e já tinha sido do rádio, antes já tinha sido do jornal, e a TV, e o Getúlio, que era na época o superintendente, fazia movimentos para vender a televisão. Né? Então, aí já está nesse movimento aí. E aí eu fui para o jornalismo. Eu fui para o jornalismo como o cara que... como hoje seria um diretor de operações. É o cara que diz assim, quais são as pautas de hoje? As matérias são essas, tarará. Ah, tem filme? Não tem. Dá para fazer a matéria? Não dá. Tem foto? Tem. Pega a foto, bota aqui o slide, faz um slide, entendeu? E eu ia... nós chegamos a ter cartunistas lá para poder fazer... Esqueci o nome dele, um barbudinho moreno. O mais famoso cartunista de Sergipe aí na época. Enfim. E isso foi... Eu fui nessa história. E aí eu fiquei no jornalismo, cuidando dessa parte estrutural. O que acontece? Você me perdoe, só é importante. Outra pessoa determinante na minha vida é Luiz Adel. Luiz Adel era editor do jornal Hoje. E Luiz, um libertário, quase um anarquista, né? Não estava muito comprometido com o horário. Então, ele era para chegar às 9 horas da manhã para começar a fazer a editoria do jornal Hoje, ele chegava às 11 horas. E me ligava, vê o que é que tem aí, prepara. Eu fui preparando. Chegou um ponto que aquilo passou a ser o estabelecido e não mais o eventual. Tanto que quando ele pediu demissão, Getúlio disse que ele não podia pedir demissão porque ele tinha que botar uma pessoa no lugar, tinha que preparar. Ele fez isso, bobagem. Há 3 meses, quem edita o jornal Hoje não sou eu, é Nestor. Porque, como eu fazia a pré-pauta de tudo, né, faltava só fazer as cabeças. E você, como profissional da área, você sabe, né, o texto em televisão é o menor recurso, né? O texto ele tem que ser objetivo, claro, não tem que dar dúvida. Então, é como se fosse assim, o texto ele tem que ser exato, tem que ser conciso, a não ser quando você faz um editorial, a não ser quando você faz uma matéria de fôlego, mas as cabeças das matérias é de uma mediocridade e objetividade lá Nelson Rodrigues, né? Objetividade absoluta. Então, e aí eu passei a ser o editor do jornal Hoje. E aí, mas dentro do jornalismo, entendeu? Então, era eu que escrevia o jornal Hoje, que editava o jornal Hoje, Ângela Abreu e Ivo Watson é que apresentavam, enfim. E foi assim que eu entrei no jornalismo, pela porta dos fundos, mas garantindo a entrega, né? Garantindo que a coisa funcionava. Sim, aí eu tenho uma coisa que é meio engenharia reversa. Eu comecei a fazer o contrário. Primeiro eu sabia o que tinha para fazer e eu deixava o texto para ser feito... Tanto que todo mundo se apavorava que eu montava o jornal, montava o esqueleto do jornal, e não, na época do mimeógrafo a álcool, você também é contemporâneo disso, você tinha que tirar 20 cópias, uma cópia para esse, enfim. E eles ficavam exasperados comigo porque a cabeça era a última coisa que eu fazia. Entendeu? Eu fazia toda a preparação, porque quando eu entregava o jornal estava absolutamente dentro do horário, não estourava, que era outro fantasma da programação ao vivo, né? Eu não estourava nem nada, eu tinha tudo milimetricamente preparado.